Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, minhas queridas amigas. Quarta-feira, dia de continuarmos as nossas reflexões em torno da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a autoria do benfeitor Emmanuel, capítulo de número 15, Conversão. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Jesus, por Lucas, capítulo 22, versículo 32. O benfeitor, comentando o versículo, dirá: não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem eu creio, mas poucos podem declarar estou conformado. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor. Assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro. E, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar a tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. E há aqui na mensagem uma nota do editor. Na época em que esta obra foi escrita, esse termo, no caso leprosos, era comum, mas atualmente é considerado pejorativo ou preconceituoso. Hanseníase, morfeia, mal de Hansen ou mal de Lázaro é uma doença infecciosa causado pelo bacilo Mycobacterium leprae, também conhecido como bacilo de Hansen, que afeta os nervos e a pele, podendo provocar danos severos. Pois bem, meus irmãos, pois bem, minhas irmãs, depois dessa leitura maravilhosa, por que não buscarmos refletir com as palavras abençoadas do benfeitor Emmanuel? Mensagem, rememoramos a parábola do semeador. Discurso inicial de Nosso Senhor Jesus Cristo na questão de tentar ensinar por comparações aos nossos corações, aos nossos espíritos infantis e pueris, a grandiosidade do reino dos céus, a grandiosidade do reino de Deus, uma obra de construção íntima. E se nós formos ao evangelista Mateus, nós perceberemos que ali são colocadas algumas dificuldades do terreno, do solo, dos nossos corações, dos nossos espíritos incautos para a recepção da semente divina. Nós temos os terrenos que ainda estão cheios de pedras, que ainda são muito rasos, que se empolgam com a palavra, mas quando surgem as primeiras dificuldades ali representadas pelos raios solares desanimam. Nós temos os terrenos espinhosos, que são aqueles terrenos muito acostumados com as convenções sociais e que têm dificuldade de abandonar essas convenções sociais para seguir ao reino dos céus, ao reino de Deus, para abraçar ao reino de Deus. E nós temos, finalmente, aqueles terrenos que já se encontram preparados, aqueles que rendem bons frutos, a chamada boa terra. Quando nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec faz uma exegese dessa passagem, quando Kardec faz uma exegese dessa que Caibar Schutter considera como a mãe de todas as parábolas, dessa que nós podemos considerar como um código para a interpretação do próprio sermão parabólico, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos,
Kardec é muito belo, né? Que ele fala, olha, tem pessoas, e ele está falando ali para aquela época, né? Mas que pode ser trazido para a nossa época. Tem pessoas que ficam espantadas com as revelações espirituais, com os fenômenos mediúnicos, mas elas não querem ali aprofundar no ensino. É quando a gente fala, por exemplo, que nós temos 3 formas de seguir a Jesus, enquanto multidão, enquanto discípulos e na questão do apostolado, na questão do sacrifício. E a grande maioria não quer sair da multidão. A grande maioria quer se impressionar, quer ver os fenômenos, quer saídas fáceis, mas não quer se comprometer com Jesus. Não quer se comprometer com a tarefa de edificação do reino dos céus, do reino de Deus nos próprios corações. Você que está me ouvindo agora, porque eu sei que essa mensagem ela é muito mais ouvida do que vista. Você que está me ouvindo agora, você fez um compromisso na assunção do reino dos céus, do reino de Deus no seu coração? Eu não vou nem falar da questão sacrificial, da questão do apostolado. Eu acho que nós estamos muito distantes disso. Mas a pergunta que a gente tem que fazer todo dia, você que me escuta agora, é: quando que eu vou sair da multidão? Quando que eu vou sair da multidão? Se pergunta isso, quando que você vai sair da multidão para estar verdadeiramente com Jesus, edificando o reino dos céus? Por quanto tempo você vai ficar se impressionando apenas com os fenômenos, querendo apenas soluções miraculosas para a sua vida, antes de abraçar a responsabilidade pela sua melhoria? É um questionamento que você precisa fazer, você que me escuta. Porque há quanto tempo você tem ficado naquela dimensão mais rasa, você tem ficado na beira dessas promessas e a sua vida não tem caminhado para lado nenhum? É com você que eu estou falando. Sua vida não vai para frente. Sua vida não muda. Você dormiu desesperado, você acordou chorando. Você dormiu com problema, continua acordando ansioso. Você dormiu vazio e continua acordando ainda mais vazio. Você vai continuar assim? Me responde, por favor. Você vai continuar assim? 2025, não dá mais. Nós estamos aí atravessando o portal da transição. Nós estamos às vésperas do mundo de regeneração. E você vai continuar na multidão? Você vai continuar sendo raso? Não pode, não pode. É o que Emmanuel está falando com a gente nessa mensagem aqui, conversão. Muitos dizem eu creio, mas poucos declaram que estão conformados. Há quantos anos, há quantas vidas você que está me ouvindo está dizendo eu creio, mas não está conformado? Está como Simão Pedro ali, está presenciando as maravilhas que Jesus quer fazer na sua vida. Simão presenciou acontecimentos assombrosos, cegos voltando a ver, loucos recuperando a razão, portadores de hanseníase curados, o Messias transfigurado no Tabor, mas mesmo assim ele demorou para ser convertido. Os trabalhos imensos de Jerusalém foram necessários, os sacrifícios pessoais consigo mesmo. Porque quando ele se converteu ao Evangelho, ele deu testemunho do Cristo aos seus irmãos. Quando que você vai dar testemunho de Jesus para os seus irmãos? Quando chega dessa vida, muitas vezes miserável, que você está levando? Chega! Eu sei que você está cansado. Chega! Converta-se! Converta-se, não seja raso, aprofunde, mergulhe em Cristo Jesus e se transforme numa carta viva do seu amor para aqueles que te cercam. Fez sentido para vocês, meus amigos? Então, você já sabe. Por favor, caso ainda não seja inscrito aqui no canal do NEP Honório Abreu, deixe aqui a sua inscrição, apoie o nosso trabalho, acione o sininho das notificações, acompanhe os nossos estudos que são diários, curta, compartilhe, comente. Nossa família está crescendo, mas para que fique cada vez maior, é preciso que outros corações sejam convidados. De nossa parte, continuamos a desejar um dia abençoado e maravilhoso. E eu, Uriel Augusto, como sempre, tenho apenas mais uma coisa a dizer. Até o nosso próximo encontro.